Falar um pouco da técnica de determinação de massa molar, né, que é a cromatografia de exclusão por tamanho, né, e também chamada de cromatografia permeação em gel, né. A sigla é SEC, né, ou GPC, tá? Bom, essa técnica ela é muito interessante, né, e acho que é o sonho, né, de qualquer pessoa que trabalha com polímeros, né, ter um equipamento desse, por um aspecto, né, que praticamente a maioria das técnicas não tem, né, que é a possibilidade de você obter a curva de distribuição de massa molar, né? Porque ter um valor médio é, claro, é bastante importante, né? Mas se você tem a possibilidade, né, da geração da curva de distribuição de massa molar, né, você vai ter uma quantidade, uma possibilidade, né, de interpretação de dados muito superior, né? Tá ok? Então, eu diria que essa é a grande vantagem dessa técnica aí, em relação às outras, né? O princípio de atuação, né, é simples, né? Agora, o equipamento, devido à necessidade eu diria, de manutenção, de permanecer ligado, né? Eu diria que é um equipamento talvez de um custo maior de manutenção, né? Mas e a gente não vê facilmente, né, um equipamento de SEC, né, em qualquer laboratório por aí afora, né? Você vê que a quantidade é um pouco limitada, né, de equipamentos desse tipo aí. Mas o princípio de atuação é bastante simples, né, para você entender, né, como é que atua, né, esse tipo aí de equipamento para determinação de massa molar, né? Então, uma segunda vantagem, né, além dessa que eu falei, né, que é a geração da curva de distribuição, né, é a possibilidade de você obter as médias, né, todas as médias, né? Você obtém MN, MW, MZ, né? Você obtém um índice de pós-especificidade, né, já que você obtém as diferentes médias, né? O índice de pós-especificidade é dado por MW sobre MN, né? Então, essa é outra vantagem incrível, né? Uma outra vantagem seria a possibilidade de você não ter limitação, né, quanto à massa molar do polímero, né? Você pode determinar tanto para massa molar pequena como para massa molar alta, né? Embora você certamente vai ter que fazer alguma substituição ali, né, de algumas partes do equipamento que eu vou falar agora daqui a pouquinho, né, que é a questão das colunas, né? As colunas que você usa, tá ok? Então acho que antes de falar um pouquinho da teoria, né, do ensaio, né, eu vou mostrar aqui rapidinho, por exemplo, né, um trabalho que eu tive oportunidade de participar, né, que seria esse aqui, por exemplo, né. Se você observar aí, você tem as curvas, né, no eixo X aí você tem as massas molares, né, e no eixo Y você tem a fração mássica, né. Então, são curvas de distribuição de massa molar obtidas por SEC, né, em que eu estava analisando a influência do tempo de exposição à radiação ultravioleta. Ó, pode olhar ali que nas legendas você tem virgem, ou seja, o material não exposto, 10 dias, quer dizer, 10 dias de exposição à luz UV, 30 e 60 dias de exposição ao UV, né? Então, se você observar aí nas curvas, né, você vê que o material virgem e o material exposto por 10 dias, eles têm uma semelhança muito grande quanto às curvas, né? Então, a gente pode concluir com isso que com até 10 dias de exposição à radiação, o material praticamente não teve mudança, né, na estrutura molecular, né? Porém, com 30 dias, né, e aumentando ainda mais com 60, você vê um deslocamento, né, das curvas de distribuição de massa molar, né, para valores menores de massa molar, né? Então a gente observa o quê? Qual é a conclusão, né? Que a radiação promoveu o quê? Uma cisão molecular, né? Quebra de cadeias moleculares, de maneira que o polímero reduziu a massa molar, né? Então a gente vê aí um estudo, né, da influência da radiação UV, né, da fotodegradação, né, na estrutura de um polímero, ou seja, num poliestireno, né, em que com 60 dias você teve uma redução de massa molar muito grande. Isso aí explica, por exemplo, o comportamento mecânico que foi observado, né, que o produto teve uma redução da resistência mecânica, né.
Tem até um aspecto que eu vou trazer aqui, né, sobre esse trabalho aí, é que você observa, né, com 60 dias que a massa molar reduziu bastante, né? Porém, tem um aspecto, né, que a gente fez no laboratório, que quando a gente tentava dissolver esse material exposto por 60 dias, esse poliestireno aí, a gente via que nem todo o material dissolvia, né? Ou seja, você tinha a formação de uma fração gel, que a gente fala, né, que é quando você tem uma quantidade de reticulação suficiente para gerar um gel, ou seja, um material que não dissolve, né? Então, devido a isso, né, a gente pode concluir com essa tentativa de dissolução em laboratório que o material também teve um aumento de tamanho de cadeia, não, ou seja, não teve só cisão molecular, né? Então, além da quebra que foi evidenciado no ensaio, né, ou seja, a partir do deslocamento da curva de distribuição de massa molar para valores inferiores, em laboratório a gente observou que nem todo o material que a gente tentava dissolver, ele era dissolvido, né, de maneira que houve também uma quantidade significativa de reticulações, né, a ponto de gerar redes, né. Então, e por que a gente não detecta isso ali no equipamento, no ensaio de SEC, né? Porque para você colocar uma amostra dentro do equipamento lá para fazer um ensaio, você precisa filtrar, né? Porque se você colocar lá dentro, né, partículas sólidas, você pode danificar o equipamento, né? Então, nesse ato aí de filtração, né, você teve a remoção dessas frações de massa molar alta, né? Ou seja, de reticuladas, né? Então acabou não sendo detectado, né? Então isso é uma análise, é um complemento, eu diria, importante sobre o comportamento, né? Porque muitos polímeros, eles tendem a ter as duas coisas concomitantemente, né? Quando sofrem a ação de uma radiação, por exemplo, né? Uma radiação V, radiação gama. Muitos polímeros, eles têm não só cisão, como também reticulação acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim, tem polímeros que sofrem apenas cisão, tem polímeros que sofrem apenas reticulação predominantemente, né? Isso depende também, por exemplo, não só da estrutura química, como também depende da presença, ou seja, do ambiente, né? Ou seja, se tem oxigênio ou não, né? Então você vê, por exemplo, para o polietileno ter uma reticulação predominante, você tem que fazer uma irradiação na ausência de oxigênio, né? Porque se o oxigênio estiver atuando ali, né? Ou seja, promovendo além da degradação devido a só a radiação, também a uma oxidação, né, que a gente chama fotooxidação, né, ou seja, alguma coisa com oxidação devido à presença do oxigênio, aí você pode ter uma quantidade de cisão maior, né. Então o oxigênio acaba tendo um papel importante também aí, tá? Então foi só para dar um exemplo, né, de como a curva de SEC ela é interessante, né. Teve um outro trabalho que eu participei, né, de irradiação também, que em vez de ser com radiação UV, que foi esse primeiro que eu mostrei, foi com radiação gama, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente, só a tabela, né? Então a gente observa aí, ó, por exemplo, esse negócio que está aí que chama de dose, né? Significa a quantidade de radiação que o material sofreu, né? O material foi submetido, né? Aí a gente observa, por exemplo, na segunda coluna, que é referente ao MN, né? A gente observa que há uma queda da massa molar, né? Ou seja, o MN reduziu de 76.000 para 64.000. Porém, até 100 kg, né? Ou seja, até a quantidade de radiação de 100 kg, você observa uma queda muito pequena, né? Só para a dose maior que houve realmente um deslocamento considerável, né? Mesmo assim só de 15%, né? Quando a gente olha o MW, né, já que o SEC possibilita você determinar tanto MN quanto MW como MZ, você vê que a massa molar permaneceu praticamente constante, né, até 100 kg, mas depois ela aumentou, né? Porém, um aumento pequeno, mas aumentou, ou seja, é um comportamento diferente do apresentado pelo MN, né? E o último aqui é o índice de polidispersidade, né? Esse último aqui, o ID, né? Você vê que alargou, né? Então aí é um resultado interessante, né? Porque se você se baseia só numa média, né? E quem vai definir isso é a técnica, né? Por exemplo, propriedade coligativa só vai determinar MN, né? Se você faz espalhamento de luz, só vai determinar MW, né? Então, se você fizesse por cada um desses ensaios, por um tipo de ensaio desse, vamos supor, o MN, por propriedade coligativa, você ia detectar redução. Então, você diz, ocorreu só cisão molecular, o material reduziu a massa molar, né? Porque o MN ali indicou isso, né?
Se você fizesse só o espalhamento de luz, você ia ter uma conclusão diferente. Você ia dizer, olha, tendeu a ter uma reticulação, né? Porque foi observado o aumento do MW, né? Porém, quando você fez o SEC, né, no caso aí foi, né, eu fiz, né? Você consegue ter mais informações, porque você vê que há queda da massa molar a partir do MN e há aumento da massa molar indicado pelo MW, né? Então, qual é a conclusão que pode se ter, né? Que você tem uma cisão e a cisão ela é, digamos assim, detectada de forma mais sensível pelo MN, porque ele é muito sensível ao número de moléculas, né? Porém, o MW ele está indicando que houve reticulação, né? Porque a reticulação, o MW ele é sensível, né, às frações de massa molar alta, né? Então, mesmo que você tenda a ter uma quantidade pequena de moléculas que reticularam, né? Porém, em termos de fração mássica, isso pode ser relevante, de maneira que você ter o aumento do MW é um indicativo de que aconteceu, que lá dentro desse meio aí você teve reticulações, tá? Então, você pode concluir que você teve tanto cisão quanto reticulação, né? Tá ok? Sei lá, tem tanta possibilidade, né? Então, por exemplo, aquela história que eu disse num dos vídeos, né? De você, às vezes você tem massas molares médias iguais, né? Porém tem uma cauda, né, de massa molar muito alta que pode ser responsável por um fenômeno elástico, né? Então você acaba conseguindo detectar de repente por um ensaio de SEC, coisa que só as médias, né, só um valor médio não possibilita, né? Embora eu tenha visto numa palestra recentemente, né, de geologia que ele falando lá de uns ensaios, né, dinâmico-mecânicos, né, que acabam sendo até mais sensíveis do que o SEC, né? De repente, para detectar essas frações de massa molar muito alta, né? Ele estava falando assim que você tem alguns efeitos elásticos, né? Que de repente quem é responsável ali por esse efeito elástico dentro do polímero é uma fração de massa molar muito alta, porém muito pequena. E por ser muito pequena, às vezes até o SEC não possibilita a determinação, né? E ele indica lá alguns ensaios que acabam mostrando, né, isso, né? Ensaios, digamos, mais sensíveis, né, do que o SEC, né, que eles mostram as mudanças de propriedade, porém até um SEC de repente pode não captar, né, porque a quantidade é muito pequena dessa fração de massa molar muito alta, né. Então há essa possibilidade aí também, né. Outro trabalho que também eu tive oportunidade de participar, né, foi, por exemplo, a influência das condições de síntese na massa molar de um dado polímero, né. Então, ter a curva de distribuição é bastante interessante, né. Então você consegue muito mais informação, né? Então, isso aí que eu destacaria, né, como mais um ponto importante aí, né, que é essa questão da curva de distribuição, de determinar várias massas molares, né. Uma outra coisa, né, que eu vou falar ao longo, né, dessa aula aqui agora, né, é a questão de ser também uma massa molar relativa, né? Então, não é uma técnica de determinação de massa molar absoluta, e sim relativa, ou seja, você vai precisar de outras técnicas para chegar nesse valor de massa molar, e aí eu vou explicar agora, né, um pouco mais quando eu desenvolver a teoria do assunto aqui, tá? Então, como eu estava dizendo, a teoria em si é bastante simples. Qual é o princípio do equipamento de SEC, né? Eu vou mostrar aqui esse desenho, que se você observar aí, deixa eu aproximar aqui para mostrar, ó, esquema de equipamento de SEC, né? Então, você parte desse lado aqui, né? Você tem um tanque de solvente, tá? Então, esse tanque de solvente aí, ele alimenta, né, esse fluxo inteiro aqui, tá? Você tem um caminho todo aqui, né? Então, o solvente sai daqui e vai parar lá no final, né, no detector, né? Então, a saída desse solvente aí, caminhando até esse detector aí, né, ela é controlada por essa bomba, né? Então, aqui você tem a bomba, né? E qual é a característica dessa bomba? Ela atua como por vazão constante, né? Ou seja, você tem lá uma saída constante, em regra 1 ml por minuto, né? Então essa bomba atua com vazão constante, né? Esse é o grande objetivo dessa bomba. Então ela faz esse solvente passar por aí, né? Essa região toda aqui, tá? Aí aqui na frente você tem um conjunto de colunas, olha só o nome aí, né?
conjunto de colunas, né? E aí é onde está o grande segredo, né? O grande princípio desse ensaio, né? Essas colunas, elas são preenchidas, né? Com esferas, né? Pequenininhas, né? É um pó, né? Na verdade, a gente pensa, é uma esfera, a gente pensa numa coisa maior, né? Na verdade, é um pozinho fino, né? Na faixa de micrômetros, né? Então, você tem essas colunas aí todas preenchidas, né, com esse pó, né? E daí que vem o princípio, o nome gel, né? Cromatografia, permeação em gel. Esse gel que a gente chama de quê? De um leito fixo, né? Você tem um leito fixo aí, são colunas, né? Ou seja, essas colunas são preenchidas com essas microesferas, né? Normalmente de um polímero reticulado, podendo também ser de sílica, né? A maioria das vezes ou polímero ou sílica, né? O polímero pode ser um poliestireno reticulado, pode ser uma poliacrilamida, né? E essas colunas são todas cheias com esses pozinhos aí, né? Que são essas esferas, né? Mas o detalhe desse pó é que eles são porosos, né? Ou seja, essas esferas que preenchem, né? Essas colunas, elas são porosas, né? E você tem poros de tamanhos diferentes, poros maiores, poros menores, poros de tamanho intermediário, né? E quando você quer analisar um polímero, então vamos pensar aí como eu estava dizendo, né? Você tem um solvente saindo daqui e vai, a partir de uma bomba que regula uma vazão constante, você vai fazer o solvente caminhar isso tudo aqui, passa por essas colunas todas que eu falei, até sair num detector lá, né? Aí você quer analisar um polímero, o que você vai fazer? Você vai injetar, né, um polímero aqui, tá? Uma solução, né? Ou seja, uma solução diluída, não precisa de várias concentrações, né? Só precisa de uma concentração, né? Você vai pegar uma solução diluída ali e você vai injetar, né? Normalmente é feito por uma seringa, né? Claro que eu não sei como é que estão os equipamentos mais novos, né? Mas os que eu vi, você injeta com uma seringa mesmo, ou seja, tem uma pessoa, um operador, vem ali com a seringuinha e empurra, tem uma válvula, né? E você joga essa solução polimérica nessa corrente aqui, né? Porque eu estava dizendo, você tem uma corrente aqui, é uma tubulaçãozinha, né? Aí você injeta aqui, né, o polímero, e o polímero devido, né, à ação da bomba, ele vai ser caminhado para cá, né? Encaminhado para cá, né? Aí quando você injeta o material aqui, obviamente que ali é o quê? Uma amostra de polímero polidispersa, né? Todas as moléculas estão ali dissolvidas, todas juntas, de tamanhos diferentes, estão lá, está todo mundo unido, beleza, todo mundo junto. Então entra todo mundo junto aí. Aí começa a caminhar em direção às colunas, né? Elas entram nas colunas juntas, claro, porém elas saem em tempos diferentes, tá? E por que elas saem em tempos diferentes? Elas saem por quê? Porque há digamos assim, um caminho diferente percorrido de acordo com o tamanho molecular, tá? E por que o caminho percorrido é diferente? E a gente vai associar isso exatamente aos poros acessíveis a cada tipo de molécula, tá? Moléculas que são muito grandes, elas não conseguem, né? Eu vou até mostrar esse desenho aqui, né? Como seria essa coluna, né? Então você teria as esferas brancas aqui, né? Que seria o leito fixo, ou seja, as esferas do polímero reticulado que eu estava dizendo, né? Ou da sílica, né? E a parte preta aqui seriam as moléculas, né? Então, se a molécula for muito pequenininha, ela acaba acessando uma quantidade muito grande de poros, né? E como ela acessa uma quantidade grande de poros, é como se ela tivesse caminhado, né, um percurso muito maior, né, porque ela vai acessar a quantidade de poros que é possível para ela, né? Então ela vai caminhar muito mais, ou seja, ela vai ter um percurso muito mais longo até sair lá no detector do que uma molécula que é extremamente grande e não tem acesso a quase poro nenhum, né? Então a molécula que é grande demais, você pode pensar assim, ela vai caminhar apenas entre essas partículas, né? Entre essas esferas, né? Então no final das contas ela vai ter um caminho percorrido muito menor, né? Então ela vai acabar saindo primeiro, né, no detector, né? Que está aqui, né? Então as moléculas grandes, elas vão sair primeiro nesse detector. As moléculas menores, elas vão sair por último. Por quê? Porque elas vão acessar o máximo de poros possível. E, obviamente, né, que as moléculas intermediárias vão saindo ali de acordo com a quantidade de poros acessível a elas, tá?
A gente pode representar... Deixa eu ver se eu acho aqui um papelzinho que eu estava com ele. A gente pode representar esse caminho percorrido aí, né? Como um volume, né? Antes disso eu vou falar um pouquinho, né? Então você pode pensar nisso como chamado volume de eluição, né? Que é o quê? É o volume que sai lá no detector a partir do momento que você injeta, né, essa amostra ali naquele injetor, né, a amostra de polímero, tá? Então o volume de eluição é o volume que sai, né, no detector, né? Então, como as amostras, as moléculas muito grandes, elas saem primeiro, então elas vão sair num volume de eluição menor, né? Então o volume que sai, né, a partir do momento que eu injeto a amostra cá no injetor, vai ser menor para a amostra grande. Por quê? Porque elas saem primeiro, né? Então esse volume de eluição aí, ele vai aumentando de acordo com a redução do tamanho das cadeias poliméricas, né? E as moléculas menores de todas, elas vão ter, né, associado, né, à saída delas, um maior volume de eluição, né? O volume que sai, ou seja, para que a molécula menor saia, você teve a saída de um monte de líquido, né? De maneira que elas vão sair por último, né? E, portanto, o volume de eluição vai ser o maior, né? Para você saber que a molécula menor saiu de polímero, normalmente os caras dão uma aditivada ali com uma molécula orgânica bem pequenininha, né? Não só orgânica, pode ser outras também. Uma molécula que seja menor do que qualquer molécula polimérica, de maneira que quando elas saírem, você vai ter um pico, né, referente a elas, né? E aí você tem uma garantia que todo o polímero já saiu daquele meio ali, tá? É uma espécie de um marcador, né? Então, você coloca ali dentro da solução uma molécula que tem tamanho inferior a qualquer molécula polimérica, né? De maneira que quando ela sair, você tem a certeza que todo o material já saiu, tá? Então, esse seria um marcadorzinho para indicar o final do ensaio, tá? Então, como eu estava dizendo, você tem um volume, uma vazão que é constante, né? Então, se a vazão é constante, né, se eu pensar assim, volume sobre tempo, né, eu vou até escrever aqui, Q igual a volume sobre tempo. Então, Q vezes T é igual a volume. Mas se você olhar essa equaçãozinha aqui, ó, tá aqui, né, a vazão, né, o Q, é igual a volume sobre tempo, né? Então você tem que o volume é igual a vazão vezes o tempo. Como a vazão é constante, que eu falei, né, 1 ml por minuto, a gente pode tranquilamente associar o volume de eluição com o tempo, né, de saída, né, do equipamento, ou seja, da saída das colunas, né? Então eu posso tranquilamente associar, ou seja, o volume de eluição é totalmente proporcional ao tempo, né, que a amostra fica lá dentro do equipamento, né, antes de sair, tá? Então, o volume de eluição maior quer dizer que ela durou mais tempo dentro da coluna. Tá ok? Então, eu posso interpretar, portanto, a partir dessa mini equação aqui, tá? Então, o que é isso? Isso aqui é o volume de eluição, né? Isso aqui é o volume chamado volume de exclusão, né? Que é o quê? É o volume que não está associado ao volume de poros das partículas, né? É o volume entre as partículas e qualquer caminho extra ali que existe, né, para as moléculas saírem, tá? O VI é o volume de poros, está associado, vou aproximar aqui, né? O VI é o volume de poros, está associado ao quê? Aos poros das partículas. E J é o quê? É o percentual que um dado tipo de molécula acessa daquele volume de poros lá. Então, como é que a gente pode interpretar essa equação, né? Para as moléculas que são grandes demais, eu disse ainda há pouco, você pode dizer que a molécula não acessa qualquer poro. Então, se ela não acessa qualquer poro, eu posso apagar esse termo. Então, o volume de eluição dela vai ser igual ao volume de exclusão, né? Ou seja, é o volume referente ao espaço entre as esferas lá. Por quê? Porque ela não vai acessar nada. Então, ela vai ter apenas o volume de eluição igual ao volume de exclusão. À medida que as moléculas vão diminuindo de tamanho, ela vai ter acesso a um certo percentual de poros, né? E esse percentual de poros vai ser representado pelo J. Vamos supor, ela acessou 10% dos poros, aí esse J seria 0,1 do volume total de poros, que é o VI. Então, o volume de eluição vai ser a soma, né, do volume de exclusão
com esse volume de poros acessível, né? Se a molécula é extremamente pequena, de maneira que ela consegue acessar todos os poros, aí você vai ter o quê? O valor de J igual a 1, e, portanto, o volume de eluição é igual ao volume de exclusão mais o volume total de poros, né? Então a gente pode interpretar isso aí dessa forma, tá? Essa equaçãozinha aí, né, a gente pode tranquilamente usar para entender, né, essa questão do volume de eluição, né? Um outro aspecto, né, que importante, né, chamar a atenção é por que as moléculas entram, né, nesses poros, né? Elas entram nos poros por uma questão de concentração, de diferença de concentração. Então a força motriz que faz as moléculas entrarem nos poros é a diferença de concentração, tá? É claro que só vai entrar se o tamanho permitir isso, né? Se ela tiver um tamanho menor do que o poro existente, né? Um outro aspecto é por que elas saem, né? O que faz com que ela saia, né? Já que ela vai ter uma indicação lá no detector, né? Então a gente está dizendo que a geração dessa curva de distribuição ela só é possível quando a amostra passa por esse detector lá na saída, né? Então elas saem por quê? Porque quando elas entram nesses poros, né, a entropia ela reduz, né? Então, como a entropia reduz, então, em termos de energia livre, então isso é um processo que não é favorável, tá? Então, a gente diz, e o termo entálpico? Não, o termo entálpico, na verdade, é zero, tá? Para esse tipo de cromatografia. Por quê? Porque você pode desconsiderar as interações existentes ali, né? Pode perceber no nome, cromatografia de exclusão por tamanho, né? Não é de adsorção, não é nada. A adsorção envolve interações, né? Aqui não, é de exclusão meramente por tamanho, tá? Então, idealmente, você considera que não há interação, né, das partículas, das moléculas de polímero com o leito fixo, né, que são as esferas de polímero que estão lá, ou de sílica, né? Então, você pode dizer que o termo de entalpia é zero, né? Então, se a entropia diminui, né, então você tem um aumento da energia livre, né? Então, as moléculas elas vão sair, né? Então, o que garante a saída é isso, tá? Porque o número de conformações possíveis, né, da molécula realizar dentro de um poro desse é menor do que quando ela está fora. Então, o que faz as moléculas, elas entram por diferença de concentração, mas elas saem porque há uma redução de entropia lá dentro. Portanto, um aumento de energia livre e o que garante a saída delas, tá ok? Pronto. Então, as moléculas vão sair, né? E em tempos diferentes, né? Então a gente pode considerar assim, que você tem um fracionamento molecular, né? Então, elas entram lá de forma polidispersa e saem em diversas frações monodispersas, né? Claro que não são frações totalmente monodispersas, né? Porque você tem ali um intervalinho, né, de massa molar, digamos assim, né? Saiu uma dada fraçãozinha aqui, né? Uma faixa muito estreita de massa molar. Obviamente que eu posso dizer que isso é uma monodispersa, né? Mas em termos de cálculo, né, você pegaria o pico, né, dessa fração, tá? Então não são frações realmente monodispersas, mas a gente pode considerar, tá ok? Beleza, as moléculas vão caminhando, né, e elas vão sair no detector aqui, como eu disse, né? Cadê? Aqui. Você tem aqui o detector, né? E esse detector, ele é o quê? Ele é um detector que normalmente ele mede a quantidade de material que sai, né? Claro que são soluções, sei lá, na faixa de miligramas que eu coloco ali dentro, mas para facilitar o entendimento, vamos supor que tem 1 kg de polímero alimentado no injetor e vai passar por essas colunas, né? O que o detector responde? Ele responde o seguinte, olha, nesse momento aqui, vamos pensar que é a primeira fração que sai, né, que são de moléculas maiores, né? Nesse momento aqui, acabou de sair 25 gramas de moléculas dessas moléculas. Daqui a um tempinho, né? Aí ele registra de novo. Saiu aqui 50 gramas de um segundo tipo de molécula. Daqui a pouco, saiu 110 gramas de um outro tipo de molécula. Saiu 320 gramas de um outro tipo de molécula. Vai caminhando, mostrou a última lá. Saiu 10 gramas dessas moléculas aqui e não vai sair mais nada. Tá certo? Então, o detector, ele indica a quantidade de material que sai
Porém, você não sabe a massa molar a princípio, tá? Que é um detector baseado em diferença de índice de refração, tá? Então você tem lá o solvente puro passando. Então quando sai uma quantidade de solvente que tem ali dentro um pouco de molécula de polímero, ou seja, sai uma dada solução, né? Então o índice de refração ali vai mudar dessa solução em relação ao solvente puro, né? E por diferença de índice de refração, né, ele indica que saiu uma dada massa, ou seja, saiu uma quantidade de material, mas ele não sabe a massa molar a princípio, tá? Existem equipamentos modernos que têm detectores que fazem, né, as massas molares no momento que a molécula também está saindo ali. Sei lá, às vezes tem um viscosímetro acoplado, às vezes tem um medidor de espalhamento de luz, tá? Mas são equipamentos muito modernos. Eu diria que a grande maioria dos equipamentos, né, mesmo equipamentos novos que eu vi recentemente aí, eles têm a detecção baseada principalmente na diferença de índice de refração. E, portanto, ele diz apenas que saiu uma certa quantidade de material, mas ele não diz a massa molar, tá? Se você não tem valor de massa molar, então como é que eu vou chegar nisso, né? Isso aí vai ser possível a partir de uma curva de calibração, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que antes de fazer a análise de qualquer polímero de massa molar desconhecida, né, que estou querendo realmente descobrir a massa molar, eu tenho que colocar lá dentro desse equipamento de SEC, né, ou seja, eu tenho que ter feito ensaios de amostra de massa molar conhecida, em regra amostras monodispersas, né, que a gente chama de padrões, né. Então você tem que colocar padrões monodispersos lá para que quando ela sair para um dado volume de eluição, né, que a gente associa ao tempo, quando ela sair, e ele vai ter uma dada massa molar conhecida por outra técnica, né? Então, se você coloca, vamos supor, 10 padrões de massa molar diferentes, monodispersos, né? E você faz a análise deles todos, cada um vai ter um volume de eluição diferente. Então, vamos supor, você coloca 10 amostras de poliestireno lá, uma de 400 mil gramas por mol, uma de 300 mil, uma de 200 mil, outra de 100 mil, outra de 90, outra de 80, outra de 70, outra de 50, outra de 40 e outra de 30 mil gramas por mol, tá? Colocou essas 10 amostras. Então, para cada um, você vai ter um volume de eluição. Então, a partir disso, você gera uma curva que é chamada de curva de calibração, né? Então, se você fizer, por exemplo, uma curva desse tipo aqui, que eu vou mostrar agora, né? Aqui, ó. Em que no eixo Y você tem o Ln da massa molar, né? E essa massa molar, como eu disse, que é do padrão, né? E esse padrão, ele chega para a gente com a massa molar conhecida. Então, se ele sai num dado volume de eluição aqui, né? Deixa eu botar aqui. Se ele sai num dado volume de eluição, então quando eu colocar uma amostra de massa molar desconhecida, em que o volume de eluição dela corresponde a uma dada massa molar aqui, né? Então, você vai dizer que para aquele volume de eluição a massa molar é tanto, ou seja, você descobre por quê? Porque antes você teve um padrão jogado ali dentro, tá ok? Claro que eu não vou jogar todos os padrões de todas as massas molares possíveis, né? O que na verdade você faz é uma curva, né? Você tem uma equação, né? Então, como eu falei, você pode fazer com 10 padrões, né? 10 padrões aqui, e no eixo Y aqui você vê que tem a massa molar, mas na verdade é o Ln, tá? O Ln da massa molar. Então, se você plota o Ln da massa molar desses padrões em função do volume de eluição, né? Você pode observar aí no eixo X, né? Volume de eluição e aqui Ln da massa molar, né? Então, você tende a ter uma reta no intervalo razoável aqui, tá? Então, se você plota o Ln das massas molares desses padrões em função do volume de eluição, você tende a ter uma reta, né? Então, se tem uma reta, você tem uma equação. Então, eu posso, a partir dessa equação aí, para qualquer volume de eluição de uma amostra que eu quero saber a massa molar, né? O volume de eluição eu vou poder medir no ensaio, né? Então, eu vou saber a massa molar correspondente, né? De uma amostra desconhecida ali, de cada fração, tá? Então, para cada fração, a partir da curva de calibração, a gente vai conseguir fazer a determinação da massa molar, tá ok? Obviamente que essa curva de calibração aqui, ela tem uma certa limitação,
E qual é a limitação? A limitação é a seguinte. O que os caras viram? Os caras viram que, vamos supor que eu faça uma curva de calibração dessa com poliestireno, né? Se eu colocar um polímero diferente ali, de massa molar desconhecida para a determinação da massa molar, então, se um dado volume de eluição desse polímero aí foi igual ao volume de eluição de uma amostra padrão de poliestireno que eu coloquei, não quer dizer que a massa molar desse polímero vai ser igual à massa molar do poliestireno naquela condição. Por quê? Porque o que define o tempo, né, de retenção, né, ou seja, o volume de eluição, como eu falei, que está associado ao tempo, né, de retenção, né, nessa coluna aí, não vai ser exatamente a massa molar. O que vai definir, na verdade, é o volume hidrodinâmico, ou seja, é o tamanho daquele novelo assumido por uma molécula dentro de uma solução, né? Então, não é a massa molar em si, tá ok? Então, se um polímero tem uma massa molar diferente de outro, ele pode até ter um volume de eluição igual, né? Volume de eluição não, volume hidrodinâmico, né? Que também implicaria no volume de eluição igual, né? Ele pode ter um volume hidrodinâmico igual, né? Então, quem vai fazer com que a molécula entre ou não nos poros não é a massa molar em si, sim o volume hidrodinâmico, tá? Então, se eu quero usar uma curva dessa aqui para descobrir a massa molar de polímeros desconhecidos, então eu tenho que fazer a análise de massa molar do mesmo tipo de polímero, ou seja, se for poliestireno, para fazer o padrão, a amostra desconhecida, de massa molar desconhecida, ela também tem que ser poliestireno, numa dada temperatura, num dado tipo de solvente. Porque se você muda isso, você muda as interações e tende a mudar o volume hidrodinâmico. Tá ok? Então esse é o detalhe. Se você quiser usar esse tipo de curva de calibração, ela só é válida se o polímero, solvente e temperatura usados para fazer a curva de calibração, eles são os mesmos, né? Não, de mesma natureza, né, do polímero usado, ou seja, o polímero vai ter que ter a mesma natureza do polímero usado para fazer a análise depois, né? E o mesmo tipo de solvente e mesma temperatura, tá ok? Isso aí é um aspecto importante. Só para chamar a atenção rapidinho aqui, né? Se você observar aqui, ó, você tem o V0 aqui, né? O volume de exclusão, né? Então você vê que o volume de exclusão aqui é referente às amostras de maior massa molar, né? Isso quer dizer que as amostras de massa molar maior, elas só acessaram o volume de exclusão. À medida que aumenta o volume de eluição, que quer dizer o quê? Um maior tempo de retenção, né, das moléculas dentro das colunas, a gente vê que a massa molar vai caindo, né? Está aqui, né? A massa molar vai caindo, a gente pode ver aqui no eixo Y, né? E isso está totalmente coerente, né, com aquilo que eu estava falando, né? Com aquela história que eu estava falando, né? Quando o volume de eluição aumenta, isso quer dizer que a massa molar diminui, né? E é exatamente o que mostra essa curva aí, né? Tá ok? Isso é só um detalhe aí sobre o que eu estava falando ainda há pouco, tá? Então, se você não tiver... se você for fazer para uma amostra diferente, a curva de calibração que você tem que fazer, na verdade, é uma desse tipo aqui, ó. Deixa eu só dar uma sumida aqui com essa parte de trás aqui. Vou pegar uma folha branca aqui para ficar mais fácil, tá? Então, como eu estava dizendo, deixa eu ver, agora acho que está melhor. Bom, nem tanto, né? Ainda não tá legal. Pronto, chegou, tá ok. Então a curva de calibração ela tem que ser, ó, não da massa molar, e sim do Ln da massa molar vezes a viscosidade intrínseca, né, em função do volume de eluição. Essa curva aí é chamada de curva de calibração universal,
né? E por que no eixo Y você tem o produto, né, da viscosidade intrínseca pela massa molar? Porque a gente viu, né, quando eu falei da aula de massa molar viscosimétrica média, que o produto da viscosidade intrínseca pela massa molar ele é proporcional ao volume hidrodinâmico, né? Então, se ele é proporcional ao volume hidrodinâmico, então está no eixo Y ali, esse produto vai implicar numa curva que eu posso usar para qualquer outro tipo de polímero de sistema quando eu fizer a massa molar. Ou seja, eu posso fazer uma curva de calibração com poliestireno e depois usar, né, a equação daquela curva lá para achar para qualquer outro polímero, tá? E qualquer outro solvente, qualquer temperatura. Então isso aí é chamado de curva de calibração universal, tá? Então se a gente quiser entender um pouquinho, né, de onde vem essa história aí, né, a gente pode olhar essa deduçãozinha aqui, em que se você tem isso aqui, ó, esse produto, né, sendo igual a esse, quer dizer que o volume hidrodinâmico foi o mesmo. Ou seja, se para um dado polímero 1 você tem isso aí, né, N1M1, então para um polímero 2, se esse produto é igual, isso quer dizer que o volume hidrodinâmico é igual, né? Ou seja, então quando você fizer a leitura no eixo Y ali, ou seja, para um dado volume de eluição, você garante que é o mesmo volume hidrodinâmico, né? Então no eixo X, o volume de eluição foi 15 ml. Então quando eu ploto em uma vertical, tocando na curva, e vou para a horizontal ali, então o volume o produto N vezes N correspondente vai ser exatamente o volume hidrodinâmico, né? Então, como é que eu acho a massa molar para um polímero 2 a partir dessa curva de calibração? Então, é a partir dessa igualdade aí, ó. Então, aí a gente considera aqui, né, que para a viscosidade intrínseca daquele tipo lá vai ser igual à equação de Mark-Rowing, né? A massa molar repete, e aqui é a mesma coisa. E aí há um desenvolvimento aqui, né? Ou seja, o A1 aqui somou com um desse outro. Aí você vem aqui, passa o K1 para o outro lado, foi o K2 sobre o K1. Aplica o Ln aqui nessa equação, né? Aí vai ficar A1 mais 1 Ln de M1 igual a Ln de K12 mais K1 mais A2 mais 1 Ln de M2, né? Então eu passo o A1 mais 1 para o outro lado, né? Que está aqui, né? Ele está aqui, né? Eu passei para o outro lado aqui, né? Aí você ficou Ln de M1 igual a 1 sobre A1 mais 1 Ln de K2 sobre K1 mais A2 mais 1 sobre A1 mais 1 Ln de M2. Isso quer dizer o quê? Se eu fizer a massa molar, né? Melhor, a partir da curva a partir dos padrões, né? Eu tenho essa massa molar M2, eu posso determinar a massa molar para um polímero M1 aqui, né? Num solvente diferente, numa temperatura diferente, né? Se eu sei, né, os valores de K e A, né? Se eu sei os valores de K e A, eu posso converter isso tranquilamente, tá? Ou seja, é uma equação, né? É uma equação. Eu posso gerar uma curva de calibração universal para um dado sistema e a partir desse sistema eu achar qualquer massa molar correspondente, né? Mesmo que a massa molar seja diferente, o que importa aí é o volume hidrodinâmico ser igual. Se o volume hidrodinâmico é igual, eu faço aquela igualdade ali. No final das contas, eu posso achar, né, para a massa molar de um padrão ali, o correspondente de massa molar para um outro tipo de polímero lá, tá? Porque a partir das constantes K e A, né, você usando lá na viscosidade intrínseca, né, você vai fazer, digamos assim, essa correção, né? Então, essa massa molar aqui corresponde a que massa molar se eu usar esse outro sistema e esse outro polímero, né? Por quê? Porque quando você iguala N1M1 igual a N2M2, você está dizendo que o volume hidrodinâmico é igual, né? Então, aí você pode fazer isso aí tranquilamente, tá ok? Beleza, então, tendo isso, ou seja, você tendo essas equações, você pode agora tranquilamente determinar a massa molar, né, de cada espécie que vai saindo, né? Ou seja, o volume de eluição saiu aqui. Aí eu vou saber a massa molar a partir daquela equação, né? Saiu essa primeira, saiu essa massa de polímero aqui. Como eu falei, o detector não sabe qual é a massa molar.
mas ele sabe a quantidade que saiu, né? Saiu essa quantidade. Aí você vai ver lá, nesse volume de eluição aqui, aí você vai, a partir daquela correção que a gente mostrou, você vai saber a massa molar, né, correspondente, né? Então, vou mostrar um resultado aqui, né, que eu tive recentemente, né, para um dado polímero que a gente pediu para fazer análise, né? Tá meio grande aqui, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar uma dobrada aqui para ficar mais fácil. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, massa molar, tá? Então, aqui está mostrando, ó. Para essa massa molar aqui, saiu alguma coisa aqui associada à massa. Essa altura aqui é aquela história que eu falei, que o detector lá, ele diz que saiu uma dada massa, ou seja, é algo proporcional à massa, na verdade, né? Não é a massa em si, sim algo proporcional. Então, essa medida aqui é essa coisa do proporcional à massa. Para uma segunda massa molar aqui, que foi o quê? Obtida a partir da curva de calibração, né? Saiu essa quantidade de massa. Para essa outra, saiu essa massa aqui. Então, você vai obtendo para N frações. Na verdade, eram 4 páginas, né? Eu teria 4 páginas, né, de frações de massa molar, né? Então, cada massa molar daquela ali, né, que está do lado, né, ou seja, essas aqui que eu estava mostrando, né? Deixa eu ver. Elas vieram da curva de calibração, né? Então, elas vieram da curva de calibração. Então, elas já estão aqui. O que o equipamento mediu foi isso aqui, pá. Que é algo proporcional à massa, né? É algo proporcional à massa, né? A questão é, como é que eu converto agora? Como é que eu acho a média, né? Então, para a gente achar a média, então, se aquilo ali é proporcional à massa, ou seja, aquelas alturas, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, ó, olha só, o que é o MN? Né? O MN é o que? É o somatório das massas, no numerador, dividido pelo somatório de moléculas no denominador, né? Então, esses HIs aqui seria o somatório dessa coluna inteira aqui, né? Ó. Então, se eu pegasse isso aqui, seria, se eu somasse todos esses elementos aqui, eu teria exatamente esse somatório de HI aqui, que é alguma coisa proporcional à massa de polímero, né? A massa total, né? E se eu pegar cada um desses aqui, esse 1 dividido pela massa molar, ou seja, alguma coisa proporcional à massa dividido pela massa molar. Então, é alguma coisa referente ao número de mol, né? Massa sobre massa molar, número de mol. Sendo que você vai ter uma constante, porque, como eu falei, aqui não é a massa real, é algo que é proporcional, né? Então, seria uma constante vezes a massa, né? Uma constante vezes a massa dividido pela massa molar. Então, vai ser a constante vezes o número de mol, né? Sendo que essa constante ela vai estar tanto aqui no numerador quanto no denominador, porque ela é a mesma, ela não vai mudar, né? Então, seria um C. Esse C sairia do somatório aqui e o C sairia do somatório aqui, né? Então, se ele sai do somatório, aqui dentro do somatório vai ficar o somatório das massas. E dentro desse somatório aqui, o C saindo, vai ficar o quê? Somatório das massas pela massa molar, que é o número de mol. Então, aqui eu tenho massa total pelo número de mol total. Então, aí você tem um MN, né? Tá ok? Agora, se eu quiser o MW, né? Se a gente pegar aqui que isso é proporcional à massa, como a gente estava falando, né? Então, aqui eu poderia substituir um C vezes o NIMI aqui, né? Que isso aqui é a massa, né? Um C vezes NIMI, que ficaria um C vezes NIMI ao quadrado, né? Então, o C sairia do somatório, ficaria somatório de NIMI ao quadrado. E aqui seria o quê? Somatório das massas, de algo proporcional às massas. E tem um C aqui também que sairia do somatório. E aqui ficaria somatório de NIMI. Então, ficaria um C com um C que cortaria. Aí ficaria somatório de NIMI ao quadrado sobre somatório de NIMI, que é o MW, né? Tá ok? Então, se a gente fosse olhar para essa tabela aqui, né? Então, seria exatamente fazer o produto, né? Aqui no numerador, né? Do HI pelo MW aqui, né? Pela massa molar, né? Então, no numerador aqui ficaria isso. Fazer o produto disso por isso, mais isso por isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, né? E aí ficaria no numerador do MW. E no denominador ficaria o somatório dessa coluna aqui. Tá?
Então é a partir disso que você determina as diferentes médias, tá ok? Então você recebe um dado daquele ali e faz a transformação. Claro que normalmente você já tem softwares, né, que já dão essas médias tranquilamente, né, mas vai que de repente você recebe só essa coluna, né, essas colunas na verdade, né, então você teria que fazer esses cálculos aí para chegar, né, nas diferentes médias. Tá? Cada dia que os caras têm evoluído nos equipamentos e entre outras coisas, obviamente você vai tendo modelos mais fortes, né? Eu falei dessas curvas de calibração aqui, mas às vezes os caras têm formas mais rigorosas, né, de chegar hoje em dia em valores mais, digamos, coerentes, mais, cada vez mais corretos, né, de massa molar. Tá? Então, eu descrevi aqui uma teoria, né, que é uma teoria mais básica, né, mas que eu diria que dá uma ideia boa. Né? Então, como é que a gente tem que tentar entender as coisas. Né? Então, a amostra entrou lá, entrou todo mundo junto. Porém, dentro do passeio nas colunas, cada uma teve um caminho diferente, ou seja, moléculas grandes não acessaram nada, então elas vão sair rápido. Moléculas de tamanho intermediário acessam uma certa quantidade de poros, moléculas pequenas demais, elas vão acessar a maioria dos poros, de maneira que elas vão demorar mais tempo dentro dessa coluna. Então, você vai tendo uma separação para o tamanho molecular. Né? E cada vez que uma fração vai saindo ali no detector, ele diz, olha, saiu uma quantidade de amostra aqui. Saiu outra, ou seja, ele diz a quantidade de amostra, mas ele não diz a massa molar. Então, para você achar essa massa molar correspondente àquela massa que saiu, ou seja, naquele volume de eluição, você vai precisar de uma curva de calibração. Se você fizer uma curva de calibração do Ln da massa molar pelo volume de eluição, você vai restringir aquela curva de calibração apenas para um dado polímero, solvente, temperatura, né? Por quê? Porque o que define o volume de eluição, ou seja, o que define o tempo de retenção dentro da coluna, não é o tamanho da cadeia em si, e sim o volume hidrodinâmico. Né? Então, para que eu faça essa correção, ou seja, que eu realmente gere uma curva de calibração que leve em conta o volume hidrodinâmico, então no eixo Y não tem que estar o Ln da massa molar, e sim o Ln do produto da viscosidade intrínseca pela massa molar. Porque o produto da viscosidade intrínseca pela massa molar ele é proporcional ao volume hidrodinâmico. Né? Então, se eu faço uma curva dessa, ou seja, do Ln da viscosidade intrínseca vezes a massa molar, em função do volume de eluição, eu tenho a famosa curva de calibração universal. Né? Então, a partir daquela deduçãozinha que eu mostrei para vocês, né? Da igualdade, né? Está aqui, né? Da igualdade, né? Desses produtos aqui que estão associados ao volume hidrodinâmico, né? Eu posso obter um dado valor de massa molar aqui, de um polímero que eu quero testar, a partir de uma massa molar aqui de um polímero padrão, né? Desde que eu saiba, né? Para aquelas condições quais as constantes K e A, ou seja, para aquele solvente diferente, para aquele polímero diferente, naquela temperatura diferente, quais são os valores de K e A. Né? E aí eu posso obter as massas molares. Então, se eu tenho as massas molares de cada tipo, eu posso colocar aqui nessa coluna. Então, quando eu colocar uma amostra desconhecida lá, e ela sai exatamente nesse tempo aqui, ou seja, correspondente a um dado volume de eluição, então eu tenho uma resposta do detector aqui que é proporcional à massa, ou seja, que é um C vezes a massa. Né? Então, como eu tenho a massa molar a partir dessa equação da curva de calibração, então eu tenho as diferentes quantidades de material que vai saindo. Né? Ou seja, moléculas diferentes ali que saem. Né? O detector me deu a quantidade delas em termos de massa, ou seja, algo proporcional à massa. Eu sei a massa molar a partir da curva de calibração, e aí eu consigo obter as médias. Né? Então, é algo proporcional à massa, aqueles HIs, mas sendo que a gente viu que aquelas constantes, os 6 vezes a massa, elas vão sair, vão acabar se anulando, você vai cortar. Tá ok? Então, o princípio é esse aí, tá? Então, ensaio simples. Né? Você tem, por exemplo, alguns detalhes, como quando é que eu escolho uma coluna à base de sílica? Isso vai depender do solvente. Né? Então, solventes aquosos, à base de água, por exemplo, você vai tender a usar mais sílica, né? Por causa da afinidade. Né? Quando é orgânico, é solvente orgânico, você vai tender a usar poliestireno. Né? Entendeu? Então, isso aí vai depender do tipo de ensaio que você vai fazer, do tipo de solvente que você vai fazer. Né? Às vezes você tem que ter solventes especiais, porque a temperatura de ensaio tem que ser mais alta, porque alguns polímeros só dissolvem em temperatura alta. Né?
Eu lembro antigamente para polietileno tinha triclorobenzeno, né? Que o pessoal falava até que era cancerígeno, né? O pessoal usa muito tetrahidrofurano, né? Tolueno, né? Como solvente, muito comum você ver, né? E assim, e também a água, como eu falei, né? Tendência a usar quando você tiver um leito fixo, né? De sílica, né? Que você use a água como solvente, né? Então tem esses detalhes aí, né? Associados ao tipo de polímero, solvente que você usa, né? Um outro aspecto muito importante, claro, né? É a questão de como são esses poros, né? Então vamos supor que você fosse fazer a massa molar, a distribuição de massa molar, ou melhor, um ensaio de massa molar para um polietileno de ultra alto peso molecular, né, que tem massa molar maior que 1 milhão. Né? Obviamente, você não ia poder usar essas mesmas colunas para a determinação da massa molar do PET, por exemplo, né, que tem, sei lá, massa molar na faixa de 10 mil. Por quê? Porque você tenderia a... Caso você separasse num tipo, não separaria nada do outro, digamos assim, né? Então eu preciso ter poros muito menores para uma amostra como o PET, por exemplo, do que para uma amostra de ultra alta, né? Então eu vou ter que ter uma distribuição de tamanho de poros de acordo com o tipo de polímero, para que eu tenha realmente uma separação bem feita, né? É mais ou menos como uma análise de peneira, né? Se você quiser separar, vamos supor, uma areia ali em diferentes tamanhos de partícula, se eu colocar uma peneira bem grande, de tamanho de abertura bem grandona, você não vai separar nada, vai passar todo mundo, né? Se você coloca uma peneira de tamanho bem pequenininho, né, de furos bem pequenininhos, você vai acabar retendo todo mundo, não vai passar ninguém, então você não separa, né? Então você tem que fazer o quê? Colocar uma peneira, né, em que lá em cima você coloque a abertura maior, e aí as menores vão passando, e aí você vai tendo uma retenção de acordo com o tamanho ali, né, dessa abertura e de acordo com o tamanho das partículas, né? Então aí você consegue separar, né? E é claro que aí tem até uma coisa interessante, né? Porque no caso da peneira, quem vai descendo, ou seja, quem vai embora ali, são as partículas menores, né? Então, às vezes, quando a gente não ouve nada sobre a teoria de Secchi, há a possibilidade de a gente querer associar com o processo de peneiramento e pensar que quem sai primeiro no detector lá são as amostras de menor tamanho molecular. A gente poderia pensar, não, elas são pequenininhas, elas vão sair rapidinho aqui, vão sair no detector mais cedo. Mas, na verdade, a retenção aí é um pouquinho diferente, né? A retenção está associada ao caminho mais longo que as moléculas pequenas acabam fazendo pelo fato de ela acessar uma quantidade de poros muito maior. Como as moléculas grandes elas não acessam poro nenhum, elas acabam saindo primeiro, né? Então é uma forma um pouquinho diferente, né? Então, em vez de ficar retido, né, como as partículas grandes ficam retidas cá em cima numa peneira, na verdade elas acabam indo embora primeiro, né, no ensaio de Secchi, né? Por quê? Porque ela não acessou poro nenhum, tá ok? Bem, então acho que era isso que eu queria falar de Secchi, né? É uma técnica bastante versátil, né? Que você pode determinar a curva de distribuição, os diferentes tipos de média, né? Massa molar pequena, assim como massa molar grande, né? Então, técnica muito importante aí, né? Para a determinação da massa molar, ou seja, pega várias médias, isso aí é uma coisa praticamente nenhuma outra técnica tem, tá? Então era isso aí, gente, eu acho que é o suficiente, né? Só deixando claro que você poderia, né, ir muito mais a fundo em termos de teoria, em termos de como escolher uma coluna adequada, você poderia falar muito mais, né? Mas não é o nosso objetivo aqui, porque a engenharia de materiais, na verdade, ela está preocupada mais em analisar essas massas molares, né? Eu quero jogar uma solução ali e quero saber qual é a massa molar, qual é a distribuição de massa molar, mas obviamente que a gente tem que entrar um pouquinho na teoria, que foi exatamente o objetivo desse vídeo, né? Mas também não é para entrar em detalhes demais, né? Mas eu acho que ficou bem explicado aí o princípio da técnica, não é isso? Então, queria me despedir aqui de vocês, né? E próximo vídeo aí em breve, né? Para terminar essa parte de massa molar aí, tá ok? Então, boa tarde aí para todos.